Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais uma aula aqui do canal Professora Diferentona, com foco na parasitologia. Como conversamos na aula passada, falamos de forma bem geral as características dos parasitas, certo? O que é a parasitologia? E terminamos nos principais grupos de parasitas, que são, né? Os helmintos, protozoários e os artrópodes. Na aula de hoje, vamos discutir um pouquinho, conhecer um pouquinho dos protozoários, ok? Vou falar um pouco das principais doenças, de como que é o nome do agente causador, tudo certinho para que você esteja mais atualizado e para que você tenha mais conhecimento, ok? Então vamos lá, vamos estudar. Só que antes de continuar essa aula, já vou pedindo para você compartilhar com seus amigos, com outros profissionais, para que mais conteúdos dessa qualidade cheguem até vocês, ok? Então vamos começar. O que são protozoários, pessoal? A gente vai ter que, para entender um pouquinho, vamos, lógico, o foco aqui são aulas para profissionais e eu passo assim, eu falo de forma bem resumida a parte da biologia. Eu foco mais aqui, o enfoque é mais a nível enfermagem, ok? Então, de forma bem resumida aí, vamos lembrar um pouquinho lá da biologia que a gente viu na escola, né? Um pouquinho, não sei se você gostava, eu particularmente eu gostava bastante, né? Nessa parte principalmente. O que eles são, então, na verdade? Eles são parasitas, queridos, eles pertencem ao reino protista, né? Um reino lá das classificações das espécies, ok? E protozoário, ele, diferente dos outros, eles só causam que mal para a saúde humana, tá? A saúde animal também, animal, humana, certo? Então, não existe o protozoário do bem, né? Porque, como nós vimos com alguns outros micro-organismos, vimos que fungos, algumas bactérias são boas, não é? Então, porque existem do lado bom e do lado ruim. Agora, no caso aqui de protozoário, não existe protozoário do bem, nenhum parasita, nenhum protozoário do bem. Eles são o quê? Parasitas, eles vão fazer mal para a sua saúde, ok? Quais são as características gerais aqui dos protozoários? Eles são unicelulares. O que são seres unicelulares? Relembrando, né? Eles possuem apenas o que? Uma única célula, os protozoários. Eles são eucariontes, ou seja, eles possuem uma célula com o núcleo organizado. Eles têm estrutura complexa para poder se dissociar na natureza. Eles são microscópicos, ou seja, é impossível enxergá-los a olho nu, diferente dos fungos, quando eles estão em agrupados ou colônias, né? Os protozoários também, no caso, eles podem ser encontrados agrupados ou em colônias, dependendo do tipo de protozoário que existe, tá? E eles também são heterótrofos. O que são heterótrofos? No caso, heterótrofos, eles precisam buscar o próprio alimento, que é uma característica fundamental de qualquer parasita, certo? Tranquilos? E como eles pertencem ao reino protistas, olha só, os protozoários eles são divididos no grupo dos protozoários e algas, tá? Então tem alguns protozoários, a grande parte deles vivem no meio aquático, ok? Eles vivem no meio tanto na água doce quanto na água salgada. E os que estão aqui a nível terrestre chamamos de protozoários, ok? Os protozoários, pessoal, eles são divididos em grupos, tá? Para que a gente consiga classificá-los para estudar de forma diferenciada, a classificação deles ocorre de acordo com o modo de locomoção deles, certo? A gente classifica as coisas aí na natureza pela cor, pelo tamanho, né? Agora, os protozoários é pela forma como ele anda, tá? Se uns têm pés, outros não têm, outros se locomovem de forma bem diferente, tá? Então, a classificação do protozoário, ela está aqui, olha só, na locomoção, ou seja, a forma como ele se mexe, a forma como ele se locomove, como que vai determinar a sua classificação, que é o seu tipo. Ok? Então vamos agora ver os principais grupos de acordo com o andar dos protozoários. Os amebioides, né? Você já ouviu falar de ameba, né? As amebas, tá? A ameba é um tipo de protozoário que causa doenças seríssimas, no caso a amebíase, né? Então olha só, os amebioides, eles
possuem a locomoção deles, ou seja, a forma como eles andam é através de pseudópodes. O que é pseudópode? Ou seja, falsos pés, tá? Em volta deles, eles meio que rastejam, tá? A impressão que dá é que ele tem pés, mas ele libera muco, né, para sua locomoção. E para se alimentar, ele realiza a fagocitose. O que é a fagocitose? Ele engloba partícula. A partícula, como ele não é que nem a gente que tem boca, vai lá, pega e coloca na boca, né? Ele engloba, ele vê o que ele quer pegar, ele se envolve e acaba realizando, né, a própria digestão, ok? Então, os amebioides, eles são classificados porque eles possuem falsos pés, pseudópodes, ok? Os ciliados, até o nome já fala, os cílios dos olhos, né? Para que a gente serve? Para que serve o cílio? No caso do ser humano aí é para proteger, né? Então, no caso desse protozoário que é ciliado, o cílio ajuda na locomoção. É como se fosse, olha só, ele tem cílios no corpo dele todinho, que é isso que possibilita o andar, você faz com que ele consiga se locomover. Ok? Então, os cílios eles ajudam a locomoção desse protozoário. Eles estão muito presentes na água doce, salgada, e também ele existe também onde tem vegetais em decomposição, né? Matéria vegetal ali em decomposição. Esse tipo de protozoário gosta de se alimentar desse tipo de material aqui, ok? Então, os ciliados, eles possuem cílios, né, pelo corpo todo, ok? Ok? Como mostra aqui, olha só, na próxima imagem, tá vendo? Auxílios, tá vendo? É como se fossem esses pelinhos, assim, uma espécie de pelinho que vai estar ajudando na sua locomoção, ok? Agora, olha só, os protozoários flagelados, tá? Não é o flagelado lá da Senhora do Destino, flageladão lá, que é Nazaré Tedesco lá, falava na novela, não. Ok? O flagelo tem a ver, na parte da biologia, tem a ver com movimento, né? Como se fosse o pé, as pernas, né? Que ajudam, no caso, eles a andarem, tá bom? Eles possuem vida livre, no caso do ser humano, grande parte dos protozoários do tipo flagelado, eles invadem sistemas, né? Muitos deles, a maioria gosta muito do sistema de órgãos reprodutores, tá? Já viram falar da tricomaníase, né? Que ocorre, né, na mulher, certo? Aquele incômodo, né? Aquele prurido intenso, né? Ele é causado por um protozoário do tipo flagelado, certo? Então, o flagelo é como se fossem essas perninhas aqui, ó, tá? Ele, tá vendo aqui, ó? Ele ajuda na locomoção. Ajuda como se ajudasse no rastejo, ok? E agora, os esporozoários, tá? Chamado também de apicomplexos. Esse tipo de protozoário, ele é bem peculiar porque ele não possui, como eu posso dizer assim, pés para se locomover. Ele não tem, o meio dele de locomoção é bem diferente. Ele não possui nenhum tipo, ok? E como é que ele faz? Ele é do tipo que o nome apicomplexo vem do apicomplexo tem a ver com fixação. Ou seja, ele é daquele tipo que, quando ele estiver no organismo, ele vai se prender e se fixar nas membranas e nas células. Vocês já viram falar aquelas pessoas que têm aquelas doenças, quando tem no intestino, quando vão tirar verme, o verme está grudado, tem que fazer cirurgia para tirar? Então, apicomplexo, ele é esse tipo, ele fica ali grudado, ele se fixa, ele fica preso, ele não fica transitando, andando pelo corpo, não. Ele entrou, viu o lugar que ele quer, vai lá e fixa, prende, ok? Então, os tipos de protozoários são esses aqui, tá? Então, são os esporozoários apicomplexos, os flagelados, ok? Os ciliados e os amebioides, certo? Agora, vamos conversar um pouquinho, queridos, sobre as principais, né, doenças causadas por protozoários, tá? No nosso meio, com certeza vocês já viram falar de alguma delas aqui, tá? Então, vamos agora conversar bastante sobre elas, ok? A primeira que vamos conversar agora é a doença de Chagas. Com certeza vocês já viram falar, né, na televisão, de algum caso, né, em alguma região específica do nosso país,
tá? Então vamos hoje conversar um pouquinho o que ela é, tá? Ela é uma doença causada pelo protozoário, olha só, Trypanosoma cruzi, tá? Ele é um protozoário do tipo flagelado, ou seja, tá vendo aqui ó, a foto dele? Ele possui perninhas, né, para se locomover, certo? Quando ele entra no nosso organismo, ele tem afinidade pelo nosso sistema cardiovascular e nosso sistema digestório, tá? Então, quando ele entra, esse tipo de protozoário entra na nossa corrente sanguínea, ele causa um comprometimento cardíaco, que nós chamamos de cardiomegalia, ou seja, o coração ele fica muito grande, ele aumenta, ele incha, ele dá uma hipertrofia, ele faz com que os músculos cardíacos eles aumentem, eles cresçam, ok? O comprometimento do sistema gastrointestinal, ou seja, ele dá o megacolo e megaesôfago, né? Megaesofágico também. Ou seja, ele aumenta o esôfago e aumenta o quê? Os intestinos, ok? Ele tem afinidade por esse tipo de sistema. Cada micro-organismo ou cada parasita, eles têm afinidade por um certo tipo de sistema. Nem tem, como a maioria das pessoas pensa, eles acham que eles vão causar um estrago generalizado, mas não, eles têm os sistemas, os locais específicos de invasão aí, ok? Então, o nome dele é Trypanosoma cruzi, e anotem porque isso cai em prova de concurso, eles perguntam os nomes são bem parecidos, então eu já dou a dica para vocês, isso aqui eles pegam bem nessa parte aqui, ó, de nome, o que ele faz, ok? O ciclo do Trypanosoma cruzi, tá? Ele é um do tipo de parasita, vamos dizer assim, né, intermediário, certo? Ele não fica só em um organismo para completar o seu ciclo. Ele precisa terminar o seu ciclo de vida em um outro organismo, tá? No caso, onde é que ele fica? No inseto barbeiro e conforme ele contamina homens e animais, a pessoa vai desenvolver. E o mais curioso é que não é a picada, né? No caso, esse inseto, né, é o barbeiro, quando ele causa, né, a picada na pessoa, é que nem aqui, às vezes a gente tá ali, né, as pessoas, assim, qualquer bichinho, qualquer pernilongo, quando pica, a gente já coça, tal, né, o problema dele, né, do barbeiro aqui, ó, do inseto barbeiro, ele na hora da picada dele, ele defeca. Né? E o parasita, ele tá nas fezes do barbeiro. Se na hora da picada ninguém coçasse, as fezes não entrariam, não dariam problema, né? Porque ele tá nas fezes. O problema não é na picada, como muitos pensam, tá na fezes do animal, né? Do inseto e acaba causando e generalizando essa doença aí no organismo, tá? Fazendo com que ele tenha afinidade por esses temas que eu já mencionei para vocês aí, certo? O inseto barbeiro é esse aí, como vocês estão vendo. Ele parece. Ele é um tipo de percevejo, né? Podemos dizer assim. E ele fica muito em casas de pau a pique, barro, né? Ele gosta muito desse tipo de moradia aqui, que é muito comum em algumas regiões do nosso país, Nordeste, né? Eu tenho parentes que, uma grande parte da minha família é de lá, né? Vieram para cá, e era desse jeito aqui que eles moravam, assim. Muitas casas têm desse jeito lá. Então, favorece muito os indivíduos contra esse tipo de doença por conta desse do barbeiro, tá? Então, lembrando, isso também é pergunta de concurso aí. Ah, e o Trypanosoma cruzi, ele entra no organismo através da picada do barbeiro. Sim, é através das fezes, né? A picada, ele pica no caso, porque esse inseto, ele precisa de sangue, ele se alimenta de sangue. Mas o que faz com que nós contraímos isso é porque quando coça, a gente acaba jogando, infelizmente, as fezes para dentro do organismo, tá bom? Quais são os principais sintomas, tá? Quando a pessoa contrai, quando infelizmente o Trypanosoma cruzi entra no organismo e a pessoa contrai a doença de Chagas, ok? O principal sintoma são esses aqui, eu reuni para vocês. A pessoa pode apresentar febre, mal-estar generalizado, inchaço, né? Em um dos olhos, edema, né? Por conta do processo infeccioso, de onde que está acontecendo, certo? Fadiga,
irritação sobre a pele, cefaleia intensa. Cefaleia, dor de cabeça, ela pode ela é um sinal de várias coisas, né? Quando algum processo ruim está acontecendo no nosso corpo, eu costumo dizer que é a febre e no caso, a cefaleia e a dor de cabeça, elas andam muito juntas, ok? Náusea, diarreia, vômito também acompanha bastante. Surgimento de nódulos pelo corpo todo e também, olha só, aumento do tamanho, aumento do fígado e do baço, tá bom? É bem significativo. Vou aqui ter algumas imagens que eu trouxe para vocês, ó. Olha como é que fica, né? No caso aqui dos olhos, como vocês viram, né? Olha aqui o coração. Aqui tá o tamanho, né? Normal e essas duas últimas fotografias foi de corações de pessoas que tiveram e aqui no estágio, né, na fase aguda e aqui já na fase crônica. Olha o tamanho que ele fica, né? Olha aqui, o tamanho que ele tá. E aqui é uma parte do intestino. Olha como é que acaba ficando, né, no estágio final. Tá? E aí, com o aumento, mas qual que é o problema de aumentar, né? Porque quando esses órgãos eles acabam tendo no caso aqui, a hipertrofia, eles não conseguem trabalhar da forma que deveria, eles acabam ficando comprometidos, certo? E aqui eu trouxe para vocês um mapinha das regiões do país onde é mais comum o acometimento, onde esse inseto barbeiro ele gosta de ficar, tá? As pessoas pensam, mas isso é coisa lá do Nordeste, ó. Mas se você for olhar, né? Nordeste até aqui, ó, até Bahia aqui, ó, tá vendo? Ó? É pouca, né? Poucas poucos estados ali, vamos pensar assim. Olha São Paulo, praticamente quase todo. Olha Minas, ó, né? Tá? Goiás, né? Praticamente infestado, né? Tem bastante. No Rio Grande do Sul também uma boa parte, tá? Então, muito do que se pensa, isso é só coisa lá do Nordeste, do Norte. A região Norte só pega aqui um pouco Tocantins, aqui, Goiás, tá? Na região Centro-Oeste aqui, na verdade, certo? A região Norte é mais aqui. Então, devemos tomar o devido cuidado, né? Isso aqui acomete muito o interior, boa uma parte da capital também, tá? Devemos tomar os devidos cuidados, certo? E como é que se faz, como é que é feito o diagnóstico de doença de Chagas, tá? Precisa realizar um eletrocardiograma. O eletrocardiograma é um exame que mostra, né, os ritmos, como é que estão os ritmos cardíacos. E se tiver, no caso, com o aumento da massa cardíaca, com a hipertrofia dos músculos cardíacos, com certeza vai dar alteração no batimento. Então, o médico, se ele observar uma alteração nas ondas, né, nos batimentos cardíacos, ele já vai suspeitar de alguma coisa. Daí ele vai pedir, consequentemente, um ecocardiograma. Um ecocardiograma, o que é? Como se fosse um ultrassom do coração. Ele vai colocar por cima para observar o quê? Os movimentos e ver se o tamanho está normal, se ele está simétrico, né? E raio-x de tórax e abdômen, também para ver se algum órgão do sistema digestório não está comprometido e não está o que? Aumentado aí, ok? Como é que é feito o tratamento, pessoal? Olha só, o que eu digo para vocês. A doença de Chagas, ela tem duas fases, tá? Ela pode ter a fase aguda, que é bem no início, né? Os sintomas iniciais. Nessa fase, é mais sucesso de tratamento, porque é onde o corpo ele está se manifestando, está no início, então tem como melhorar e amenizar os sintomas, tá? Qual que é o principal objetivo do tratamento? É o quê? Eliminar o parasita, matar esse parasita. Então, quanto mais cedo for descoberto, melhor será o prognóstico, ou seja, melhor a chance de se curar. Né? Agora, quando deixa para a fase crônica, o crônico já não tem mais o que fazer. Quando chega na fase crônica, o tratamento é mais para aliviar os sintomas, o desconforto, tá? E os medicamentos, olha só, utilizados, né, no tratamento, utilizamos a amiodarona. A amiodarona, ela é uma droga vasoativa que ela melhora o quê? O fluxo cardíaco, ela melhora, né, ela atua né, na circulação para melhorar o fluxo sanguíneo, ok?
e usamos esses dois antiparasitários, ok? Na tentativa de combater e eliminar, mas como vocês estão vendo aqui, essa aqui existe, aqui no Brasil o mais utilizado é esse. Agora, essa outra droga aqui no Brasil ela é um pouco mais difícil de achar, tá? Então, é feita com essa prescrição aqui, ela é padrão, tá? Para crianças tem uma diferença, tá vendo aqui, ó, tá? E adultos, ela já tem um valor um pouco alterado. Então, conseguiram entender? Então, esse aqui é mais comum aqui no nosso país e esse é um pouco mais difícil, certo? Agora, outra doença causada por protozoários que existe é a giardíase. Não sei se vocês já viram falar desse nome, até, ó, o nome do agente causador tem a ver com o nome da doença, né? O agente etiológico, quando vocês escutarem a palavra agente etiológico, etiológico vem de etiologia. Etiologia é o que é? A causa, né? O que causou, certo? O nome do agente etiológico em questão aqui é a Giardia lamblia, tá? É o nome do protozoário, ok? O que ele faz no nosso corpo? Ele faz uma infestação no intestino, ele tem afinidade pelos órgãos do sistema também gastrointestinal, ok? Ele tem esse desenho, parece ó, o olho dele assim, bem coisa linda, né? Ele é contraído através de água e alimentos contaminados, tá? Água de origem duvidosa, alimentos que não são lavados podem conter traços do agente da giardia, tá? Giardia lamblia, ok? Os principais sintomas da giardíase, na verdade, tá? Está entre os mais comuns aqui, o primeiro é a diarreia, né? Porque como ela se aloja no intestino, ela tem afinidade por aí. Tudo, pessoal, no corpo de vocês, qualquer reação, né? Dor de cabeça, diarreia, febre, se vocês um dia com certeza tiverem esse tipo de reação, é um sinal que o seu sistema imunológico tá bom, né? Agradeça, né? Porque o seu corpo é um sinal que ele funciona. Eu sei que é extremamente incômodo e desconfortável, mas se você não sentisse, né, nenhum desses sintomas, praticamente o corpo, o agente etiológico lá ia se alastrar no corpo de vocês, ia causar um dano e você ia acabar indo a óbito. Então, qualquer sinal e sintoma que o seu corpo apresenta é uma tentativa de te avisar que alguma coisa não está bem, tá? A diarreia, ela tem a ver com o intestino. O que está acontecendo com o intestino? O intestino, ele inflama na tentativa de expulsar o que está ali fazendo mal, no caso ele, né? No caso, flatulência, né, que são as gases, porque realmente, né, quando o intestino inflama, realmente se acumula gases e acaba tendo esse desconforto, azia, dor abdominal, porque isso, eles já são meio que associados, certo? Perda de peso, porque por conta da diarreia, porque quando nós estamos em processo de diarreia, ou seja, o nosso corpo ele não absorve nenhum nutriente, então nós automaticamente o que? A gente desidrata também, perde muito líquido e a gente acaba consequentemente perdendo peso, tá? E as fezes, elas saem um pouco amareladas, porque elas saem com aspecto meio de gordura, né? Fezes meio amareladas, porque tudo que a gente come acaba o quê? Sendo eliminado, não sendo digerido, ok? Então, esse é o ciclo de transmissão da giardia, da giardia, né, que causa giardias, né, como ela, no caso, os cistos, os ovos delas estão, quando nós ingerimos, né, no corpo a gente ingerimos ele ovo, assim, não ele já adulto, tá? Ele não fica adulto, assim, desenvolvido nas coisas, a gente ingere os ovos, daí no nosso intestino ali que ele vai desenvolver, ok? E o diagnóstico, pessoal, não tem assim um exame, algo que determina, assim, um exame clínico que eles, né, diz que nem um hemograma, por exemplo, tá? As únicas formas que existem para diagnosticar é através de exame, né, para descobrir parasitologia no nosso corpo é através de exame de fezes e também do exame físico, porque a pessoa ela vai estar com perda de peso, vai estar com dor abdominal associada com diarreia. Daí, para confirmar, é ideal o médico pedir um exame parasitológico de fezes, para determinar se é a giardia
ou não, tá? Mas aqui no nosso país, assim, aqui ela é bem raro de acontecer. Ela é mais, ela acontece muito em locais onde a pessoa não tem muito saneamento, onde não tem higiene, né, com os alimentos. É muito comum nos países asiáticos, Índia, Bangladesh, aqueles regiões ali, tá? Que as pessoas acabam tendo um certo tipo de higiene, a água não tem muito saneamento básico, certo? O tratamento, pessoal, olha só, ele é realizado com antiparasitários, certo? Os mais comuns que temos são esses aqui, eu não vou me atrever a falar porque, né, eu não quero fazer um trava-língua aqui para vocês. Eu conheço todos, mas, gente, com nome de medicamento, minha língua ela trava. O único esse aqui eu conheço bem, esse aqui a gente prescrevia bastante, até vocês aí, com certeza, acho que quando frequenta a unidade básica de saúde, eles prescrevem isso aqui, o metronidazol, né? Ela serve também para outros tratamentos de outros parasitários também, outros parasitas, certo? O flagil é o misol, tá? Eles são. Aí, ó, falei, tá vendo? Falei que eu ia falar, falei. Tá? Eles são bem eficazes, tá? Tem ele da forma, tem ele para dose pediátrica, ok? Ele é feito dessa forma que ele a suspensão, ele é uma solução e aqui ele é em forma de comprimido, tá? Ele ajuda bastante, ele mata, ele elimina esse parasita, tá? Então, para matar parasita, o que que tem que fazer, tá? Parasita, ele é que nem a bactéria. Como é que a gente mata a bactéria? Com antibiótico. Como é que a gente mata o parasita? Com antiparasitário, para destruir, ok? E por fim, agora vamos conversar um pouco sobre a toxoplasmose. Alguém já ouviu falar? Alguém conhece, né? O pessoal fala que é a doença do gato, é o gato que transmite. E aí, será que o gato é vilão nessa história? O que vocês acham, tá? O agente causador da toxoplasmose é o Toxoplasma gondii. Vocês já ouviram falar? Conhecem ele, tá? Como é que ele é adquirido? Né? Ao contrário do que se pensa, tá? As pessoas elas associam muito ao gato, tá? O gato que transmite, é o gato, né? Esse parasita, ele se encontra no solo, tá? Ele tá em abundância na terra, no solo. O gato, ele tem muito contato com o solo, tá? O gato, ele não tem isso na corrente sanguínea dele, no pelo dele, tá? O Toxoplasma gondii, ele fica nas fezes do gato, tá? Então, a pessoa para pegar a toxoplasmose de um gato é porque, no mínimo, ela não tem um pouco de higiene na hora de manipular as necessidades do gato, tá? Então, o gato, ele só vai transmitir se você tiver contato direto com as fezes, se você não tiver um certo cuidado. A pessoa, coitada do gato, né? Fala, faz essas crueldades, essas judieiras com os gatinhos, tadinhos, né? Sendo que eles não têm nada a ver com isso. O jeito, a forma como as pessoas contraem mais toxoplasmose, olha só, é de carne mal passada, principalmente a carne vermelha, tá? A carne vermelha mal passada, a carne meia crua, tá? Ela tá a forma que as pessoas mais contraem a toxoplasmose do que manipular ali as fezes do gato. Porque quando a gente consome o boi, né? Como eu não falei para vocês que ela tá no solo, né? Então o boi ele come aquela pastagem e fica na carne, fica no músculo dele. E se na hora de preparar a carne ela é mal preparada, mal cozida, tá? Esse parasita ele fica vivo e acaba o quê? Se desenvolvendo, ok? Então, ao contrário do que se pensa, cuidado, se você gosta de comer essas carnes sangrando, comer o boi quase vivendo no seu prato, é hora de repensar, hein? Gosto é gosto, né? A gente não se discute. Mas a forma mais que é possível de se contrair toxoplasmose é através de alimentos mal passados, tá? Principalmente a carne de carneiro, a carne de porco, a carne de gado mal passada é muito fácil de contrair. E o que ele faz? O que o Toxoplasma gondii faz no corpo, tá? Ele causa uma infestação, ele pode causar, né, sérios danos ao sistema nervoso central, cérebro e anexos, e ao sistema respiratório, como qualquer outra parte do organismo também. Ok? Quais são os fatores de risco para que a pessoa se desenvolva a toxoplasmose, tá? O indivíduo que ele já possui a AIDS, já instalada no corpo, que é transmitida pelo HIV, tá? Porque o que a AIDS ela faz? A AIDS ela faz com que nosso corpo não tenha defesas. Lembra lá nossas células de defesa, nossa imunidade?
O HIV, ele destrói a nossa imunidade. Então, nosso corpo, ele fica o quê? Vulnerável a contrair várias outras doenças. Então, se o indivíduo ele já possui a AIDS desenvolvida, tá? Porque HIV é o vírus, tá? A AIDS é a doença. Se a pessoa possui a AIDS e ela contrai a toxoplasmose, ela tem mais chance de desenvolver a toxoplasmose do que você que não tem a AIDS, ok? Indivíduos que realizam quimioterapia, gente, a quimioterapia ela é extremamente agressiva, ela é realizada para destruição de células cancerosas, só que automaticamente não tem como o medicamento, o fármaco usado na quimioterapia ele está ali para destruir as células do mal, mas automaticamente, quando ele está destruindo as células do mal, ele também destrói as do bem, ele não tem como selecionar. Então, a pessoa acaba ficando, infelizmente, também com a imunidade comprometida. O indivíduo que faz quimioterapia, ele fica com as defesas imunológicas muito comprometidas. Vocês já viram pessoas que fazem químio, que elas usam uma máscara, né? Porque a pessoa que faz químio, de forma alguma, ela pode pensar em pegar nenhuma doença, porque ela já está com o corpo já tratando uma coisa. Se pegar, piora muito mais, ok? Pessoas que fazem uso de alguns tipos de medicamentos, né? Principalmente medicamentos psicotrópicos que controlam, né? Essa parte psicológica também é sério de desenvolver, porque alguns eles são meio que quando logo eu estou preparando uma aula sobre farmacologia e farmacodinâmica, tá? Tem medicamentos que eles atrapalham e tem medicamentos que potencializam o efeito de um, tá? E algumas classes de medicamentos atrapalham, né? No caso, as nossas defesas, tá? Os efeitos colaterais, a gente fica com a imunidade baixa, então favorece o aparecimento, né, e a manifestação do Toxoplasma gondii, tá? E a gravidez, tá? A gravidez é pelo fato também da imunidade da mulher, ela dá uma queda por conta que ela concentra todas as suas defesas ali em prol da nova vida que tá ali, né? Então, o corpo, ele entende, tem um novo ser que tá chegando aí, então o que a gente vai fazer? Vamos cuidar dele, né? E a imunidade da mãe acaba ficando um pouco comprometida. Então, a mãe, por isso que lá, vocês aí que são mamães, aí quando foram fazer o pré-natal, vocês não fizeram um exame lá para toxoplasmose, né? Por conta disso, tá? Para identificar, porque se a grávida pegar, é extremamente perigoso, porque tem muitas coisas que atravessam a barreira placentária, tem coisas que não. Só que esse parasita, infelizmente, ele consegue atravessar a barreira placentária. E se ele atravessa, tá? Nós chamamos o feto, ele vai desenvolver a toxoplasmose congênita. Congênita vem de nascimento, certo? E o que esse parasita ele faz em relação ao bebê? Ele dá sérias lesões no sistema nervoso, ele pode nascer com alguma deficiência, e o que é pior também, nascer com atrofia na retina, ou seja, ele pode nascer cego, ele não pode ter problemas sérios e graves na visão, ok? Quais são os sintomas da toxoplasmose, tá bom? Para algumas pessoas, olha só que interessante, depende do sistema imunológico. Tem pessoas que vai manifestar sintomas assim muito rápidos assim, e tem pessoas que já não vão manifestar, né? Isso vai depender porque cada pessoa é bem diferente da outra, certo? Então tem pessoas que não vão apresentar nenhum desses sintomas aqui, pode ser assintomática. Tem pessoas que já vão apresentar o que? Febre, pode apresentar coriza, né? Convulsões, que é muito grave, né? Que ela entra, né, no sistema, causa dano no sistema nervoso central, e também, olha só, no sistema respiratório pode causar pneumonia e tuberculose, ok? Aqui são alguns sintomas, né? Dor muscular também está associada ao sistema nervoso central, certo? E aqui, olha só, está o ciclo da toxoplasmose, tá? Então, se eu comer alimentos crus, né, mal passados, ou ter contato direto ali com as fezes, não tiver higiene de contato com as fezes do gato, né, esse Toxoplasma gondii, ele é um parasita também, olha só, intermediário, ele precisa de um outro organismo para se desenvolver. Ele fica ali no gato, mas para ele completar o ciclo, ele precisa de outro, tá? E é extremamente perigoso a mulher ela contrair, certo?
Como é que é feito o diagnóstico, queridos? O diagnóstico da toxoplasmose, ele é feito através de hemograma, exame de sangue, tá? E o hemograma, ele vai mostrar um resultado chamado IgM e IgG. Acho que eu tenho aqui, isso, ó, coloquei aqui para vocês, tá? Então, o exame de sangue, ele vai detectar esses aqui, o que eles são? IgM e IgG, eles são anticorpos, tá? Quando a mulher, no caso, vou dar um exemplo aqui que está gestante, tá? Ou um indivíduo, tá? Quando se faz um exame, esses dois anticorpos, eles que vão ser avaliados, ok? Qual que é o problema, tá? O que mais preocupa o médico, se der positivo, é o IgG, tá? Porque esse IgG aqui, o G, significa de agora, ou seja, atual, né? Isso, se esse aqui der positivo, significa que ele está presente agora no corpo da pessoa e pode causar danos agora, tá? Então, IgG significa o quê? Atual, certo? Ele dá sintomas agudos, ele é extremamente perigoso, tá? Esse daqui, se a mulher gestante ou o indivíduo, né, é outro indivíduo que acabar contraindo e apresentar esse positivo, tá? Esse aqui, ele vai ter que iniciar o tratamento imediato, mas esse é um sinal de que o parasita ele está no momento atualmente lá no corpo desenvolvendo a doença, ok? Agora, se o IgM, pessoal, possivelmente, se nós todos fizermos o exame, possivelmente isso aqui vai dar positivo, porque o IgM, esse M significa memória, ou seja, em alguma parte da sua vida você teve contato com ele, mas ele não desenvolveu, tá? Ele pode ficar até por 12 anos ali no seu corpo ali, dando esse resultado, porque você teve contato, mas seu corpo não desenvolveu. Por exemplo, eu tive gato sem querer, acho que eu encostei ali, fui limpar, encostei, comi carne crua, às vezes eu comi, de vez em quando, quem sem querer ou constantemente não come, né? Então, e não desenvolve, tá? Então, o IgM, se der positivo, não é problema, porque ele fala já é o quê? Memória. Você já teve o seu corpo, ele registrou a passagem dele no seu corpo, mas não te fez mal. Agora, o IgG é de agora. Se der positivo, não é nada legal, ok? E como é que ele é feito, pessoal? O tratamento da toxoplasmose, tá? Ele é feito com antiparasitários bem similares àqueles que eu já mostrei ali na giardíase, tá? E também ele tem uma associação de antibiótico com antiparasitário, tá? Porque a associação desses dois, ele consegue o quê? Combater e eliminar o parasita que está fazendo mal, tá? E o antibiótico mais utilizado é a espiramicina, tá? Ele é bem eficaz, ele tem o poder de enfraquecer e associado com o antiparasitário eliminar do organismo, tá? Então, por isso, o principal problema da toxoplasmose é se ocorrer o que? Uma transmissão congênita, tá? Se for de mãe para filho, tá? Que é mais grave, causa problemas na retina. Então, de uma vez por todas, tá? Toxoplasmose, a culpa não é do gato. Então, você que é mãe, você que pretende ser mãe e tem gato, não vá se livrar do gato. Por favor, não faça essa crueldade. O gatinho tem nada a ver, é só manter higiene, cuidar. E o que você tem que fazer? Evitar de comer carne mal passada. Nem que você vire lá, faça bem passadinha, mas não coma alimentos mal cozidos, mal lavados, né? E mal feitos, tá? Precisa ter que tomar cuidado com a alimentação. Então, existe muito miticismo em relação a eles, tá? Então, cuide dos bichanos aí, tá bom, queridos? Então, eu agradeço a atenção de vocês. Por hoje é só. Espero ter ajudado com as minhas contribuições. Deixe nos comentários o que você entendeu, suas sugestões, o que você gostaria de outras possíveis sugestões de aulas aí, ok? Estarei aqui para tirar as dúvidas. Não vão embora com dúvidas, hein? Por favor. Mais vídeos entrarão lá aqui um tempo no canal em relação a também saúde da mulher, que tem a ver com gestante. Eu vou postar bastante coisa para vocês aí, tá bom? Então fiquem com Deus e até a próxima. Valeu, obrigado pela atenção.